Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Bendito é o nosso Deus que nos chamou para ter comunhão com seu Filho e tem nos sustentado, mesmo em meio a dificuldades, lutas, tribulações, mas nós servimos a um Deus que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, fortalecendo, sustentando, perdoando quando nós nos arrependemos. E é muito bom hoje a gente ter essa convicção no coração de que servimos esse Deus tão maravilhoso. Nada merecemos, mas tudo Ele nos concede. Deus é bom o tempo todo. Amados irmãos, vamos fazer uma leitura aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Graças a Deus, glória a Deus. Deus sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. Porque Deus, Ele é o Deus do novo, né? Ele é o Deus do novo. Quando a gente acha que a gente está fraco, sem condições nenhuma, Ele vem com seu socorro. É promessa dEle. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Até aqui, graças a Deus. A justificação pela fé. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nós sabemos que antes nós éramos inimigos de Deus. Nem povo não era nem gente, era só criação. Porque assim como os animais são criação de Deus, nós também era criação de Deus. Mas o nosso Deus maravilhoso, Ele, em Cristo Jesus, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Quer dizer, o próprio Deus se fez carne na pessoa bendita do seu Filho para nos reconciliar com Deus. Então, a justificação é pela fé. O que é justificação? Justificação é uma ação de Deus a favor dos pecadores, a favor da humanidade. É um ato jurídico em que Deus inocenta do pecado a nós que cremos, que aceitamos por fé ao Senhor Jesus. Porque a justificação é por fé. Graças a Deus. Então, é por fé no sacrifício do Senhor Jesus que nós temos paz com Deus. Tendo paz com Deus, nós temos acesso a Deus, ao trono da graça, para orarmos, intercedermos, cantar louvor, nos alegrar, falar com Ele no nosso dia a dia, nos momentos de dificuldades, nos momentos de tribulações, de luta que nós enfrentamos. Nós temos esse acesso pelo sacrifício do Senhor Jesus. Então, amado, diz assim, sendo, pois justificado, sendo, não é foi justificado, é justificado, não, sendo. Então é contínuo, é sendo. Hoje nós somos, amanhã nós somos, e assim continuamente. Se tão somente nós nos submetermos por fé à palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, nós somos justificados. E essa justificação nos inocenta de pecado, de culpa, de condenação. Porque aquele que é justificado pela fé no sacrifício do Senhor Jesus, ele tem a mudança de vida. Ele muda os seus pensamentos, suas atitudes, suas ações. Porque não é ser, é contínuo. Quer dizer, eu sou justificado, eu venho para a igreja, aí eu faço o que dá na telha, porque Deus me perdoa, e nós sabemos que não é assim. É sendo justificado, é todo dia nós temos que ter as nossas ações agradáveis a Deus, o nosso coração, o nosso pensamento, o centro das nossas emoções, tudo que diz respeito a nós, em toda a nossa maneira de viver, para que assim nós nos tornamos agradáveis a Deus. Porque Deus, para nos justificar, Ele morreu, se fez carne, porque Deus não morre, Ele se fez carne, se fez homem, para levar sobre aquele madeiro
sobre aquela carne o pecado de cada um de nós. Ele não tinha pecado, mas ele assumiu a semelhança do pecado para levar sobre o madeiro o nosso pecado. E sendo assim, nós estamos justificados, nós somos sacerdotes de Deus, nós podemos estar na presença do Senhor, tanto para orar pelas demais pessoas, como por nós mesmos. Nós temos sacerdócio santo, sacerdócio real. Então isso foi o sacrifício do Senhor Jesus que nos concedeu, que abriu acesso a Deus, para nós termos paz com Deus. E a paz com Deus não evita de nós passar as dificuldades do dia a dia, porque Ele mesmo diz na sua palavra, que nós teremos tribulações nesse mundo, mesmo porque nós estamos num mundo ímpio. Mas o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, é que nos faz ter paz por Jesus Cristo. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Bendito seja Deus, sendo justificado pela fé. Por que por fé? Porque nós não vimos, não assistimos à morte do Senhor Jesus. É por fé que nós cremos. Então, se é por fé, então não é por vista. Assim nós temos que andar por fé, para que assim nós sejamos todo dia livres de condenação, livres de ter uma vida que desagrada a Deus, ter uma ação. Não que nós sejamos perfeitos, jamais seremos, mas Deus está nos aperfeiçoando nos nossos erros, nas nossas falhas, que é comum no ser humano. A gente reconhece e muda de atitude, de pensamento, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, que Ele nos concedeu o seu Espírito para Ele nos conduzir. Então, nós sendo conduzidos pelo Espírito, não vamos sermos guiados pelas nossas vontades, ainda que nós temos vontade, que o bichinho difícil é a gente se livrar das próprias vontades, porque tem momentos que é difícil, porque a natureza humana se irrita, quer subir o coração aqueles sentimentos negativos, mas nós, sendo justificados, nós entramos na presença do Senhor, e oramos a Deus, apresentamos a Ele, falamos do momento, da situação, quando o nosso coração está rancoroso, quando nós estamos magoados, quando estamos tristes, por qualquer motivo, como ser humano, a gente às vezes tem esse tipo de coisa, mas não é algo assim que é tão frequente. Por quê? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente vai para a presença do Senhor, a gente vai falar com Deus, entra no quarto, dobra o joelho, ou se não tiver assim a oportunidade, mesmo que esteja em meio um momento que não tem condição, você fala com Deus ali no seu coração, se arrepende daquela prática, daquilo que você sentiu naquele momento, porque nós temos paz com Deus, e a paz com Deus foi um preço tão alto, é preciso nós ter tanta vigilância, nós entender que nós estamos justificados, nós não somos um qualquer, nós não somos um qualquer que está aí no mundo, a seu bel prazer, nós temos um Deus, temos um Senhor, temos que prestar conta a Ele, já agora, nesse momento, no dia a dia, porque nós não podemos achar que podemos deixar correr livremente as nossas vontades, não, de maneira nenhuma. Quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente se reconhece o poder de Deus na nossa vida, quando a gente tem Ele como Senhor, quando a gente deseja que a gente tenha essa comunhão e essa santidade, é tão gostoso você estar diante de Deus, se sentir livre, sem culpa, ou como é gostoso. É maravilhoso a gente entrar na presença de Deus e não se sentir culpado, não ter medo de estar diante de Deus porque está em pecado. É maravilhoso, irmão. Foi um alto preço que o Senhor pagou por nós. Então, Ele requer de nós que nós, a cada dia, nós temos isso conosco, de ter esse entendimento de que nós, sendo justificados, nós temos que ter ações de justo. Ter a ação de quem é justificado verdadeiramente. Ele diz assim: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que nós mereça, não é que nós seja bonzinho, não. Mas por Jesus Cristo, é o ato do Calvário do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, em nosso benefício, nós ter aceito esse ato, e assim nós sendo justificados pelo Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus que está conosco todos os dias. Ele está conosco, todos os momentos Ele faz presente na nossa vida. Não existe nada
como Paulo diz no Romanos capítulo 8, ele diz que nada nos separa do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem demônio, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, amados irmãos, amada igreja, o que Deus fez por nós é algo de um valor grandiosíssimo, impagável, tão grande que o desejo que a gente tem é de a gente se doar de uma maneira que nunca consiga pecar, mas é impossível. Eu relutei muito comigo, eu disse, Senhor, eu não sei fazer tua serva, porque eu tenho momentos que eu me iro, tem coisas que eu me aborreço, tem coisas que eu fico com raiva, até que eu entendi que é por graça, não é porque eu seja justa. Eu nunca vou deixar de errar, eu nunca vou deixar de falhar, assim como nenhum de nós vamos deixar de fazer isso. Mas nós somos justificados, nós temos um dono, nós temos alguém que cuida de nós, alguém que nos ajuda a levar a cruz, a reconhecer os nossos erros, a nos convencer do pecado, nos convencer que nós somos carne e Ele é Deus, e nós precisamos nos submeter. O humano se submetendo ao divino, para que o divino venha fluir em nós, humano, para que as nossas ações sejam agradáveis, para que o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso querer seja algo bom, agradável a Deus, para que assim nós possamos ter comunhão com Ele continuamente, uma comunhão com seu Filho Jesus. É muito maravilhoso, é muito grandioso da parte do Senhor Jesus. Aqui em Efésios, se não me engano, 2, dá uma olhadinha aqui, Efésios 2, 14, se não me foge a memória. Efésios 2, glória a Deus, diz assim, Efésios 2 e 14 diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Louvado seja Deus. Então, Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Bendito seja Deus. Ele é a nossa paz. Quer dizer, Ele derrubou a parede da separação. Quer dizer, aquilo que nos separava de Deus. Aquilo que fazia separação entre nós e Deus, que era o nosso pecado, a nossa ignorância. Ele derrubou essa parede que nos separava. E de todos os povos Ele fez, quer dizer, todos quantos creem e confessam o Senhor Jesus, se tornam um em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos aqueles que Ele nos resgatou, que nos remiu com seu sangue precioso. Derrubando a parede da separação que estava no meio. Quer dizer, havia uma separação, havia uma ignorância nossa, que nos separava de Deus, o pecado de Adão, o pecado adâmico, que nos separava de Deus. Ele disse assim, na sua carne desfez a inimizade. Quer dizer, Jesus morreu, a sua carne foi rasgada, como um véu rasgado de alto a baixo, o seu corpo foi rasgado, para assim desfazer a inimizade. Louvado seja Deus. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Nós não tínhamos condições de cumprir a lei, nós não temos. Mas a lei do Espírito de Deus em nós faz com que nós cumpra, porque já não é mais nós, já é a graça de Deus em nós. É Cristo Jesus em cada um de nós, o seu Espírito habitando em nós, dirigindo nós, nos dando capacidade, nos fazendo santo, desejo de santidade, de se aproximar desse Deus, de ter ligação, de ter comunhão, de amar os irmãos, de amar a igreja, de amar uns aos outros. É algo precioso que custou a vida do Senhor Jesus lá na cruz. Ele desceu do céu, se fez homem para levar sobre si o nosso pecado. Assim Ele tirou a parede da separação. O que nos separava de Deus era a ignorância, era o pecado de Adão. Hoje, reconciliado, temos paz com Deus. Então, irmão, isso é muito grandioso, é muito maravilhoso. Ser justificado por Deus. Nós, meras pessoas humanas, sem nenhum atributo de merecimento, sem nada que possa merecer, mas Ele olhou para a nossa fraqueza, olhou para a nossa impossibilidade, e Ele nos amou com tanto amor, que Ele veio para pagar o preço. Jesus, Ele foi justiçado por nós. Deus justiçou Jesus em nosso lugar, quer dizer, nós éramos quem merecíamos a condenação. Jesus levou sobre si. Nós merecíamos morte de cruz. Jesus foi quem passou por agonia da cruz. E Ele só pede uma coisa, que nós nos entreguem a Ele, corpo, alma e coração, para que assim o Espírito Santo de Deus possa dirigir nossas ações e nós possamos nos tornar sacrifícios agradáveis a Deus. Porque assim como Jesus fez o seu sacrifício na cruz, sacrifício de morte, nós precisamos também
deixar morrer, fazer morrer a nossa natureza carnal, pecaminosa. E para isso nós precisamos ter essa entrega e ter esse reconhecimento que nós precisamos nos entregar a esse Deus tão maravilhoso. O amor de Deus é tão profundo, é tão grande, que nos atrai para Ele com imensidão tão grande que a gente quer renunciar se preciso for. Quando a gente está na unção, não sei se já aconteceu com vocês, acredito que sim. Quando a gente está na unção, naquela hora, acho que se disser assim, você tem que morrer, dar a vida por Cristo, a gente se entregaria. Mas só que tem momentos que a gente fica bem... É bem difícil, né? É bem difícil. Tem momentos, não que a gente perca a fé, não, jamais. Mas Deus permite para provar a nossa fé. Ele permite, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mas esse amor tão grandioso, a ponto de dar sua vida para nos justificar, nos inocentar, nós réus de condenação, filhos da ira, a Bíblia diz, filhos da ira, quer dizer, pessoas que iam passar pela ira de Deus. E Ele nos resgatou. E Ele não fez isso só por nós. Ele fez por toda a humanidade. Mas é preciso nós reconhecer, é preciso nós confessar, reconhecer esse sacrifício tão maravilhoso que o Senhor Jesus pagou em nosso lugar. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, é assim que nós garantimos a nossa salvação em Cristo Jesus, é nos submetendo a Ele a cada dia e reconhecendo que é Ele que nos faz santo. É Ele que nos dá esse desejo de sermos pessoas melhores a cada dia, de amar até mesmo alguém que possa te magoar, te ferir. Esse é o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o amor de Deus é um amor doador, é um amor que a gente, mesmo como eu falei, passando por tristeza, dificuldades, lutas, mas o amor de Deus é diferenciado do amor humano. A gente não tem rancor, não tem mágoa, não deseja o mal a quem quer que seja. Pelo contrário, a gente se compadece dos perdidos. A gente se compadece quando sabe de alguém que às vezes até difama a gente, diz coisa inverídica. Às vezes fala mal da gente, às vezes diz coisas que em outros momentos, tempos atrás, a gente tomaria uma atitude bem diferente. A gente iria tomar satisfação. Hoje não. O amor de Deus nos leva a isso. Porque se Deus, Senhor, se fez homem para perdoar as nossas culpas, os nossos pecados, sem nós merecer, quem somos nós se nós resistir uma pessoa que venha nos ferir, uma pessoa que... Não que a gente tenha inimigo, mas às vezes alguém vê a gente como inimigo. Então, se não fosse esse amor tão maravilhoso, nós não poderíamos jamais perdoar. Mas como nós somos justificados e estamos num processo de justificação e também estamos inacabados, estamos sendo melhorados com a ajuda do Espírito Santo, então a gente tem outra atitude, outra maneira de pensar. Mas alguém pode dizer assim, mas irmã, às vezes a gente tem... atitudes de ímpio, no sentido de a gente sentir ira e raiva. Raiva, vontade de esmurrar a parede. Isso a gente sente, mas a gente não permanece nessa ira. Pelo contrário, a gente se humilha nos pés do Senhor e se entristece. Eu me entristeço comigo mesma. Pense, irmão, como é difícil quando você se entristece com você mesma, porque você teve uma ação que desagradou o Espírito Santo. Quando você sente que você foi ingrato, que você deu lugar à carne para que se irasse e entristecesse o Espírito Santo. Não existe coisa pior do que você sentir a ausência do Espírito Santo. E olha que Deus permite, viu? Deus permite para ver onde está nosso coração. Porque Deus perdoa, mas tem que ter um arrependimento, né? Da nossa parte. A gente se arrepender e reconhecer que falhou, que errou e que precisa do Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Ele é o nosso mestre e consolador. Ele é o nosso instruidor. Ele que nos instrui. Sendo por justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é um processo contínuo. É através da justificação que a gente tem comunhão com Deus e a gente pode desfrutar dessa comunhão, da gente ter esse privilégio de Deus permitir que um ser humano que nem nós falho sinta a presença do seu Espírito, sente ele tão forte que quanto mais a gente fecha os olhos, mais a gente tem a certeza que ele está ali,
Tem hora que a gente abraça o corpo da gente, sente que está abraçando ele. É maravilhoso, meus irmãos, Deus fazer isso com o ser humano. Então, a justificação pela fé, pelo ato do Senhor Jesus, o qual ele se entregou na cruz para nos remir e nos salvar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 25, diz assim: ao qual, isso falando do Senhor Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, Deus propôs para propiciação, para expiação dos nossos pecados pela fé. Então, você vê que a fé é a vitória que vence o mundo, é a fé. A fé verdadeira, a fé autêntica no sacrifício do Senhor Jesus. A fé poderosa, que leva a nós alcançarmos de Deus, a nós recebermos de Deus aquilo que nós buscamos. É muito maravilhoso, é muito grandioso, e assim, é a qual Deus propôs para propiciar pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Quer dizer, aqueles pecados que nós cometíamos sob a paciência de Deus, né? Ele expiou os nossos pecados, louvado seja Deus. Aí desse, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Então, Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, amado irmão, amada igreja, o Senhor Jesus, ele nos deu uma arma poderosa, invencível, a fé. A fé que apaga os dardos inflamados do inimigo, a fé que faz nós sermos salvos, a fé que faz nós termos comunhão com Deus. É maravilhoso, é muito maravilhoso isso que o Senhor Jesus tem nos concedido. Sermos justificados pela fé para termos paz com Deus. É muito maravilhoso. Então, que Deus e Cristo nos abençoe, amado irmão, amada igreja. E que nós possamos crescer na graça, no conhecimento. E que nós também possamos tirar tempo do nosso dia. Porque cada um tem seus afazeres, suas obrigações, outros trabalham, mas que nós possamos tirar tempo no nosso dia para meditar na palavra, porque o tempo que nós passamos na igreja é muito maravilhoso, mas nós precisamos, no nosso dia a dia, nós precisamos meditar na palavra, estudar a palavra, porque nós seremos fortalecidos e vivificados pelo poder da palavra. Então, era nessa noite, essas palavras que eu senti no meu coração de falar. Que Deus e Cristo nos abençoe.